Pose, hoje não tem jeito, a gente vai falar sobre a visita do presidente Bolsonaro aqui à cidade de Manaus, mais uma visita do presidente Bolsonaro, do chefe do executivo aqui no país, em um curto período de tempo. E a gente teve muita movimentação nessa visita, ele participou de eventos religiosos, fez um discurso muito alinhado e muito direcionado ao seu público cativo, né, aos eleitores fiéis, falando sobre a questão de tirar o país da beira do comunismo, defendeu ali novamente, né, pátria, família, aqueles valores que ele vem falando, falou sobre a posse de armas para o homem do campo, enfim, aquele discurso que o presidente Bolsonaro já vem fazendo há algum tempo, e ele falou também sobre algumas questões que, inclusive, geram crítica para ele, né? Criticou novamente o isolamento social, culpou novamente o isolamento social pela situação de alta de preços no país, enfim. Mas, além desses discursos, a gente viu toda uma movimentação política também do presidente Bolsonaro aqui na cidade de Manaus, né? Inclusive com proximidade com atores políticos aqui da cidade e aqui do estado também. Queria que você trouxesse esse contexto geral, essa análise em relação a esta visita. Uma agenda longa e particularmente para mim muito cansativa, porque eu acompanhei a agenda inteira do presidente de manhã, de cedo da manhã até o final do dia, e todas as entrevistas que ele deu a partir daqui de Manaus para a imprensa nacional, uma inclusive que foi um vexame na Jovem Pan, aquela confusão e a saída do presidente em meio a um questionamento sobre a rachadinha, né? E enfim, todo aquele contexto que a gente não reconhece como algo sendo da prática do jornalismo também, mas isso é problema dos outros, né? Vamos cuidar aqui do nosso. Rafael, antes de qualquer coisa, tudo que foi falado sobre o presidente ontem, especialmente a falta de anúncios para Manaus, que era uma grande expectativa dos aliados do prefeito Davi Almeida e do próprio prefeito, ele não escondeu isso no discurso que ele fez lá na primeira consagração pública de pastores do Amazonas, que foi lá no Vasco Vasques. O Davi Almeida já começa o discurso neste sentido e politicamente isso é uma cobrança pública, ainda que ele tenha feito de forma gentil, foi uma cobrança pública. O presidente não correspondeu a isso em nenhum momento das falas públicas, portanto ele não se comprometeu publicamente com repasse de recursos para Manaus, mas para cumprir aí a expectativa do prefeito Davi Almeida, segundo o entendimento de informações e entrevistas que o próprio prefeito deu em alguns momentos, de promessas que ele fez em encontros que aconteceram em junho ou julho, na presença lá do Coronel Menezes também. Bom, publicamente o presidente não fez este compromisso, também não trouxe nenhuma fala de novidade a esse respeito. Então a gente precisa entender o que ele veio fazer aqui em Manaus, é a pergunta que eu me questionei desde ontem a este respeito. E para tentar entender isso, eu acho que é preciso raciocinar o que está acontecendo, em que momento ele chega a Roraima e a Manaus, e o que são esses dois espaços, esses dois locais, em relação ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vem aqui a Manaus e a Boa Vista no momento em que ele acaba de ser indiciado na CPI da Covid, e uma das principais questões e todos os problemas negativos que surgiram também de pauta para o presidente, a própria CPI, ela é criada a partir do problema da falta de oxigênio aqui em Manaus e das omissões e responsabilidades do governo federal também, do governo do estado também, mas também do governo federal, em relação a esta falta de oxigênio. Ele vem na sequência desses acontecimentos. A fala dele, em tese, teria de ser assim, nem que fosse de marketing, um contraponto, um novo anúncio, uma forma de responder à pauta negativa, ela teria de vir neste sentido. E essa é uma grande expectativa a este respeito, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, né? Houve uma série de outras informações que não são novidades, informações, declarações que ele já dá há algum tempo e que geralmente são contestadas por vários órgãos e também pela mídia. Então, este é um dado. O que é Manaus e Boa Vista? Em Manaus, o presidente teve quase 70% dos votos em 2018. Em Roraima, ele teve mais de 70% dos votos nas eleições de 2018, ok? Também acontece essa vinda do presidente a uma semana da COP. Quer dizer, ele vem numa região que é uma região simbólica para o país, internacionalmente, a região que ela tem a pauta do meio ambiente, e ele também não traz nenhuma fala relacionada a estas questões. Então, isso naturalmente surgiria uma expectativa para que ele se posicionasse, um representante da República, e quando ele vai a algum local, ele tem uma agenda mais maiúscula, ele tem anúncios a fazer, ou pelo menos contextualização com o momento em que ele está vivendo. Ele está vivendo um momento de iniciamento, por tudo que aconteceu aqui em Manaus, está uma semana da COP,
em relação às crises climáticas, e o governo dele é alvo internacional de críticas a este respeito. Ele não traz essa fala, ele não traz essa agenda. E ele vem a estes locais que ele teve uma excelente votação. Então, a minha conclusão é que o presidente Bolsonaro, diante de todas essas circunstâncias negativas, a pressão que essas circunstâncias negativas trazem à figura dele, à imagem dele, e também em relação aos problemas que ocorrem na economia, a alta dos preços do gás, da gasolina, e quanto isso tem recaído também na conta da equipe econômica dele, o presidente veio atrás de um afago nessa região que ele é tão querido. Em outras colunas, a gente já havia registrado o quanto o presidente se sentia bem quando vinha cumprir a agenda aqui em Manaus, Rafael. É muito perceptível nas agendas anteriores o quanto ele ficava à vontade, fica feliz. Inclusive, ele gosta de dar entrevistas exclusivas a um apresentador que é situado, né, que faz o seu programa a partir de Manaus, um programa de audiência nacional. Então, a gente percebe muito claramente em agendas anteriores o quanto o presidente se sente bem aqui em Manaus, quando ele se sente amado, e não é à toa. As pessoas realmente demonstram, políticos e eleitores demonstram com muita espontaneidade esse carinho que ele tem. Eu penso que neste momento de grande pressão, sem nenhum anúncio, que atenda a esta região, as necessidades desta região e que atenda às necessidades da pauta dele, ele só pode ter vindo atrás de algum tipo de acalanto diante de todas essas pressões políticas que ele tem passado. Agora, Rose, a gente também pôde observar algumas declarações que revelaram as próximas agendas do presidente, né? Você falou da entrevista que ele deu aqui, foi o programa Alerta Nacional, e aí ele falou lá que não vai à COP,